Olá! No vídeo de hoje nós vamos dar seguimento a esse tema tão importante para compreender a sexualidade, que é o nosso ciclo de resposta sexual, mas hoje dando ênfase ao ciclo de resposta sexual feminino. E antes da gente mergulhar nesse tópico que é tão importante, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da anatomia, né? Essa daqui é a vulva. O que é a vulva? Essa parte externa do genital. E ela é composta aqui por algumas estruturas que eu não vou pedir para ninguém decorar nome, mas que tem algumas coisas que são importantes da gente compreender. Primeiro que nessa vulva aqui a gente vai ter lábios maiores, lábios menores, né? A gente vai ter aqui a uretra, que é o buraquinho por onde sai o xixi, e a vagina, que é um canal muscular que liga essa vulva até lá o nosso útero, e que é por onde, por exemplo, acontece a penetração, ou também é um canal onde vai sair aqui a menstruação e até por onde nós temos bebês, né? No caso de mulheres que vão ter filhos, de partos vaginais, esse canal aqui é por onde sai o bebê no momento de parto, tá? O que é uma estrutura aqui que é super importante que eu quero inclusive enfatizar? O clitóris, né? Porque o que é que eu quero enfatizar? Muitas vezes a gente limita a compreensão do clitóris apenas a essa regiãozinha aqui, que na verdade é a parte mais externa mesmo do clitóris, né? Que também tem um prepúciozinho aqui, mas essa parte mais externa é apenas a glande do clitóris. Super sensível, muito importante para a estimulação, né? E para o prazer feminino, mas o clitóris ele não se limita a essa glande, né? Eu vou virar aqui para mostrar para vocês que o clitóris aqui na parte interna, né, ele tem toda uma estruturação que reveste toda essa parte aqui da vulva. Por isso que essa região externa, além de ser muito importante, há muito que a gente estimular, porque esse clitóris tanto pode ser estimulado aqui mais diretamente, como também indiretamente, através de uma estimulação da vulva como um todo e também aqui do canal vaginal, porque ele reveste esse iniciozinho aqui, ó, do canal vaginal, né? Principalmente esse início, é como se ele montasse no canal vaginal. Depois vocês vão ver imagens que vão fazer com que vocês compreendam mais, tá? Mas o clitóris, ele vai ter essa estrutura aqui, ó, que para além da glande, né, tem toda uma estruturação aqui ele meio que senta aqui no canal vaginal, como eu falei. Então o iniciozinho do canal vaginal ele fica mais sensível ou inervado, como a gente chama, por conta do clitóris, né, e também dá para ser estimulado de várias formas, além de uma estimulação aqui direta. O clitóris ele tem uma única função no corpo da mulher, que é de proporcionar prazer. Então, a gente conhece, por exemplo, o pênis como um órgão, né, ali muito sensível e tal. Mas o pênis, ele tem 4.000 terminações nervosas. De fato, ele é super inervado e super sensível. Mas só o nosso clitóris, só esse órgãozinho aqui pequenininho, ele vai ter cerca de 10.000 terminações nervosas. Ou seja, ele tem mais que o dobro de sensibilidade do pênis. Vai ter essa única função que é de proporcionar prazer para a mulher. E eu tô dando ênfase aqui nele porque, além de ele ser muito importante em todo o processo do ciclo, né, de resposta que eu vou já falar para vocês, às vezes ele fica ali meio esquecido, ninguém sabe onde é que é ele, que formato ele tem e tal. Então é super importante que a gente guarde isso aqui, ele vai aparecer outras vezes aqui ao longo da nossa jornada, mas aqui é uma parte dessa estrutura que eu considero bem importante de vocês entenderem, tá? Então aqui, para a gente resumir, a gente vai ter, né, o clitóris, que é por onde, estimulando aqui, é onde eu posso ter orgasmos, o lugar onde a gente faz o xixi, algumas glândulas, como a glândula de Skinner, de Bartholin, né, que vai ser responsável por lubrificação, ou em alguns casos por ejaculação feminina, depois a gente fala um pouco sobre isso, não é uma regra, e onde sai a menstruação, onde ocorre a penetração, que é ali o canal vaginal, e o ânus, né, que tem uma ligação aí com o nosso intestino, por onde sai o cocô. Dando início aqui, né, ao ciclo de resposta sexual feminino, a gente já viu que esse ciclo de resposta ele vai ter aí pelo menos 3 fases super importantes, que é o desejo, a excitação e o orgasmo. E a gente vai começar falando sobre o desejo. Desejo é uma fase que eu, inclusive, gosto muito de falar, porque é uma fase que sofre influência de muitos fatores e que, às vezes, vai mudar, claro, cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma diferente, mas eu vou trazer aqui alguns fatores que são importantes para a gente compreender a nossa libido, o nosso desejo, e eu quero que você que está aí me assistindo, inclusive, vá tomando nota de coisas
que vocês vão se identificando ou de coisas que talvez ainda não foram olhadas, observadas até então. Tá? O nosso desejo, como eu falei, é a primeira fase, assim, que é como se fosse o gatilho para todo o restante das outras fases desse ciclo de resposta sexual, ele vai sofrer influências aqui biológicas, hormonais, ou seja, por exemplo, quando eu estou com níveis de estradiol mais altos, né, ou períodos ali em que eu passo por oscilações, menstruação, ovulação, isso vai influenciar no meu desejo. Fatores ou de adoecimento, ou cirurgias, ou mesmo algumas outras coisas, como alterações hormonais, menopausa, gravidez, amamentação, são também coisas que, desse ponto de vista biológico, hormonal, né, precisa ser visto, porque pode influenciar aí na libido, no desejo sexual. Ainda sobre fatores biológicos hormonais, quando a gente está passando por algum adoecimento, né, alguma coisa que possa estar interferindo, ou mesmo o uso de algumas medicações, antidepressivos, o próprio anticoncepcional, que muitas mulheres usam também, né, pode aqui estar influenciando. Claro que muitas vezes, inclusive essa questão da medicação, ela sozinha, como eu sempre falo, como ele é multifatorial, a gente precisa observar que, às vezes, mesmo que o anticoncepcional que eu esteja tomando, ele venha afetar ou trazer alguma alteração hormonal, mas eu tenho outros componentes que alimentam essa libido, às vezes eu não vou ter tanto prejuízo, mas aí a gente vai tendo que ver, por exemplo, se eu tenho um anticoncepcional, uma medicação que afeta muito, e aí eu ainda estou, por exemplo, com vários outros fatores que afetam, aí isso também pode ser muito determinante ali para uma libido mais baixa, né, ou para alguma alteração aí de libido que possa estar causando algum sofrimento. A gente vai ter também influência de fatores psicológicos. E aí aqui eu vou destacar um que tem sido assim a grande presença e a coisa que mais eu realmente percebo na clínica, no meu dia a dia e também, claro, nos estudos que tem trazido cada vez mais, né, que é a presença de estresse. O estresse, ele é assim um fator super importante, crucial ali, muitas vezes, para realmente matar a libido ou mesmo fazer ela ficar ali adormecida. Então, o que é que acontece muitas vezes? Nós, mulheres, a gente acaba acumulando ali muitas funções, muito papéis, né, assim, de cuidadoras, de empreendedoras, né, de trabalho externo, de mães, enfim, de gerenciamento de casa. E isso pode fazer com que haja realmente uma sobrecarga, uma maior exposição a estresse. E aí uma coisa que eu sempre falo, pessoas que são tensas, ansiosas, ou que estão realmente estressadas ou sobrecarregadas, essas pessoas, elas dificilmente vão ter esse tesão, assim, essa libido super ativa ali, super acordada, porque realmente isso influencia bastante. E além do estresse e da sobrecarga que eu falei, também tem os outros fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, que se você está enfrentando alguns sintomas, né, ou depressivos ou ansiosos, assim, que precisem de atenção, que estejam causando sofrimento, isso precisa ser olhado, porque isso pode realmente estar interferindo diretamente na tua libido, até porque influencia na libido como um todo, né? Não só no desejo sexual, mas às vezes na forma como a gente experimenta prazer na vida, né? Então isso precisa ser observado e ser olhado, e como eu falei, às vezes tem alguém que já está com depressão, que já altera, e aí toma uma medicação que também às vezes acaba alterando ali o desejo, a libido. Então acaba que são mais de um fator aí que está influenciando nessa libido mais baixa, né? Além disso, alguns fatores individuais, e aí aqui eu estou me referindo, seja, por exemplo, a como eu me vejo, como eu lido com minha autoimagem, minha autoestima, a como também eu me relaciono com o meu prazer, o que é que me mobiliza ali, né? O que é que seria um gatilho para mim de excitação? O que é que me causa atração, né? Então, esses fatores individuais, realmente, como diz, eles são muito únicos de cada pessoa. Seja de como ela está se relacionando com ela mesma, com o corpo, com o sexo, com o prazer, né? Seja também esse ponto assim de que muitas vezes, às vezes um estímulo ou um gatilho para uma pessoa vai ser aversivo e não vai ser nada excitante para outra. Por exemplo, digamos que uma lambida na orelha pode ser super estimulante e excitante para uma pessoa e pode ser ali super aversivo para outra. Então, são fatores individuais que também vão afetar aí a nossa libido, o nosso desejo sexual. Há também fatores relacionais. O que é que eu quero dizer com isso?
como é que anda a tua relação? Você tem um relacionamento? Como é que esse relacionamento está acontecendo? Né? Então, assim, tem uma comunicação assertiva, vocês conversam sobre sexo, esse é um assunto que pode ser falado abertamente. Como é que está o tempo, né, de qualidade desse casal? Há essa permissividade aí para a expressão, né, de desejos, de quereres? Ou é um casal que não se comunica, é um casal que está constantemente em conflito. A gente precisa entender que se a gente está constantemente em conflito, se a gente não consegue se comunicar na nossa relação, se a gente está às vezes chateada, frustrada, né, com alguma coisa nessa relação, isso também vai influenciar diretamente a nossa libido. Né? E isso também precisa ser olhado tanto para o lado de pensar o que é que pode estar causando uma libido baixa, como para o lado de pensar em como a gente pode estar alimentando muitas vezes essa libido, né? E principalmente ali junto com o casal. Também fatores vivenciais. O que é que eu quero falar com fatores vivenciais? Como eu vivencio o sexo? Como é que sexo tem sido para mim? Né? Então, lá nos fatores individuais, também como eu falei, muitas vezes como eu me relaciono com o sexo, que importância o sexo tem na minha vida, como eu cultivo o erotismo, o prazer na minha vida, vai influenciar. E aqui também nesse fator mais vivencial, por exemplo, quando eu penso em sexo, me vem uma experiência prazerosa, me vem uma experiência ali de intimidade, de conexão, de prazer, eu me sinto feliz, poderosa, né, empoderada, tá? Eu tô feliz com a minha experiência sexual. Ou quando eu penso em sexo, me remete a lembranças ou experiências ruins, aversivas, dolorosas, frustrantes, traumáticas. Então aqui é importante observar se eu já sofri algum trauma, alguma violência sexual, ou se muitas vezes as minhas últimas experiências sexuais não estão sendo legais, porque não tem um script legal, porque meu parceiro não se preocupa tanto com o meu prazer, minha parceria de uma forma geral, a gente não conversa tanto sobre isso. Às vezes é indiferente, eu não sinto nem dor, mas também não sinto prazer, nunca tive um orgasmo. Então, assim, à medida que as minhas experiências elas são positivas, ou seja, à medida que eu tenho boas experiências, e quando eu penso em sexo me vem experiências prazerosas, isso acaba alimentando nossa libido, mas também quando eu penso em sexo me vem situações aversivas, frustrantes ou dolorosas, isso também vai me fazer, às vezes, ter uma postura de esquiva, né, ali de fuga da relação sexual e, obviamente, isso vai influenciar aí diretamente, né, no prazer, no desejo, enfim, na minha abertura para o sexo. Tem alguns fatores culturais, se você prestar atenção, como eu falei, ele é multifatorial e muitos desses fatores uns conversam com os outros. Quando eu vou falar sobre esse fator cultural, eu gosto sempre de destacar algumas coisas bem importantes. Primeiro, nós, mulheres, muitas vezes, a gente nunca foi incentivada a conhecer a nossa genitália, a se familiarizar ali com a nossa vulva, a nomear, a saber onde é que fica ali as coisas, onde é o nosso prazer. Muitas vezes a gente nunca foi incentivada a realmente explorar, a aprender, né, ali como é que a gente gosta de ser estimulado e tal. Então, muitas mulheres passam uma vida inteira e nunca se tocaram, nunca masturbaram, nunca olharam ali muito para a vulva e tal, né? Assim, aprendem, no caso, aprendem coisas erradas, né? Que é, por exemplo, que o homem tem mais desejo sexual do que a mulher, que é normal não ter desejo. Então, é muito comum, inclusive, que a gente normalize muito uma libido da mulher ali mais baixa, ou uma falta de interesse, né? Por que a gente normaliza? Porque existe realmente fatores culturais que atravessam essa nossa experiência, né? Então a gente aprende que homem gosta mais de sexo do que mulher, que para o homem sexo é mais importante, que mulher não gosta tanto de sexo assim. E aí como eles ligam muito uns com os outros, por exemplo, nessa questão vivencial que eu falei, né? Eu costumo dizer que mulher não gosta de sexo ruim. Ou seja, se o script sexual, se as experiências sexuais dela estão sempre sendo muito ali, principalmente, por exemplo, na situação de experiências de mulheres heterossexuais, aquele prazer está sendo sempre voltado para o prazer masculino, se o script todo só favorece o prazer masculino, como é que eu vou gostar de sexo? Como é que eu vou ficar sempre querendo ou isso vai ser importante para mim? Né? Culturalmente, muitas mulheres realmente passam uma vida inteira vivenciando o sexo como algo que ela vai ali ofertar para o parceiro. E não algo que ela vai realmente experimentar ali como um prazer, né? Como algo que ela gosta, que ela cultiva e tal.
E isso, obviamente, vai influenciar muito também como a gente se relaciona com o nosso desejo, com o nosso prazer, né? Isso é bem importante também. E fatores ambientais, né? Eu falei dos relacionamentos, das vivências. Esse fator ambiental também é uma coisa muito importante. O que é que eu chamo de ambiental e de contexto? O quanto que o ambiente mesmo, ou que eu estou sendo estimulada, ou onde vai acontecer ali o sexo, a relação sexual, ele é de fato estimulante, erótico, eu tenho privacidade, eu tenho ali uma construção de um clima. Ou vem meio do nada, eu falo até assim, quando a gente fala das relações, né? Você tem muito tempo com as parcerias, muitas vezes. Mas eu tenho tempo para a minha parceria dedica tempo para mim, eu construo um ambiente ali que favorece a minha libido, o meu desejo, o meu prazer, né? Porque eu não posso ficar aí esperando, aí entra um outro ponto aqui que é importante, que são as fases e as oscilações. Eu não posso ficar sempre esperando por um desejo que a gente chama de espontâneo. Que é assim, vamos pensar, quando você está lá no início da relação, ou você está numa paquera e tal, você está apaixonada por alguém, muitas vezes, só ler uma mensagem da pessoa, ouvir a voz dela, né, ali ter alguma, sei lá, só em pensar às vezes na pessoa, você já está ali super desperta para o sexo. Então tem um desejo mais espontâneo. Espontâneo porque esses estímulos eles ainda são novos, né? São estímulos que são novos, você está ali envolvida, apaixonada e tal. E também, no início da relação, é muito mais comum que marca para ter sexo. Ai, doutora, eu não lembro de ter marcado para ter sexo, não. Acho sexo marcado mó paia. Não, vamos lá. Vamos pensar aqui. Quando você está namorando, você está ficando, você está num date, você marca de jantar. E aí você marca de jantar, você já se arruma, né? Pensa aí de repente numa lingerie, ou na roupa, ou no perfume e tal. Ou seja, tem toda uma construção de ambiente, de contexto. Vocês saem, vocês estão se paquerando, vocês se divertem, vocês relaxam. E aí, obviamente, além de tudo isso, tem os estímulos que são estímulos novos. Você está ali apaixonado e tal. Porém, muitas vezes você está lá já namorando há 5 anos, já casou, às vezes tem filhos, ou gerencia a casa, uma empresa, um monte de coisa. Começa, como eu falei, várias tarefas, sobrecarga, um monte de coisa. E aí, nem sempre cuida desse ambiente, nem sempre cuida de criar um clima, de ter um contexto ali para que esse desejo sexual seja cultivado aí na relação. Então, pensem comigo. Quando eu falo com alguns casais que é importante, né, a gente dar atenção a essa questão ambiental, de contexto, de ter intencionalidade, ou seja, de às vezes colocar na agenda mesmo, marcar de ter sexo, marcar date, não deixar de ter o tempo com o outro, né, tempo de qualidade, conversar sobre sexo, que às vezes também na paquera a gente tem uma conversa mais picante e tal, mas aí depois casa e nem beija. Não beija nem na boca mais. Por quê? Porque às vezes acaba criando ali um distanciamento, uma ilha gigante, né? Porque, não, mas se eu beijar eu tô cansada, e aí ele vai pensar que eu tô, né, dando sinal verde pra transar, então nem beija mais. Aí não tem mais conchinha, aí não tem mais beijo, aí não sai pra ter date, aí não tira um dia de vale night, um vale almoço, um vale qualquer coisa, um fim de semana, e aí acaba que realmente entra ali num declínio, muitas vezes, de frequência sexual ou de desejo sexual, e ali vai esfriando, esfriando, esfriando. Então, é super importante, quando a gente vai falar de desejo, que a gente pense em todos esses fatores. Eu já vi muitas mulheres fazendo, eu não tenho desejo porque, por exemplo, o anticoncepcional, ou então, não sei, tal, a fase. E aí, não tem descanso, não divide tarefa, está num relacionamento que tem muitos conflitos, às vezes está ansiosa, preocupada, com baixa autoestima. Então, a gente vai precisar olhar para todas essas coisas para entender essa fasezinha aqui que é tão importante, né? Eu nem aprofundei ainda desejo, porque depois, na nossa jornada aqui, a gente ainda vai voltar para essa fase, até para falar sobre coisas que a gente pode ir fazendo, exercícios, enfim, coisas que vão alimentar o desejo, mas só daqui vocês tiram como essa fase é uma fase importante que precisa ser olhada. Então, eu vou pedir que vocês que estão aí me assistindo, né, anotem todos os pontos aqui que eu fui falando e que, de certo modo, vocês se identificam, isso está acontecendo com vocês, para que a gente depois vá aí construindo aqui um conhecimento que favoreça aí você tomar algumas ações, né, fazer algumas coisas que vão te ajudar também a cuidar de alguns desses fatores que possam estar influenciando o desejo. Como eu falei,
embora eu esteja falando sobre todas essas possibilidades, o desejo ele é muito único, muito individual, cada pessoa vai ter particularidades, e aí é importante também dar atenção para isso, né? E caso você realmente esteja percebendo algum sintoma que possa ter relação aí com alguma questão física, adoecimentos, crônicos ou agudos, né? O uso de medicações que realmente estão atrapalhando, que você acredita que, estou fazendo tudo isso e tem isso atrapalhando, então é importante fazer uma avaliação médica realmente para a gente observar, porque aí a gente cuida disso e depois também cuida de todos esses outros fatores.